Fala, gente, vamos resolver mais uma questão da IAR, questão 29. Olha só o que essa questão nos diz. Com relação ao conjunto dos números reais, é correto afirmar que a solução da equação x² menos x menos 2 dividido por 2x² mais x menos 1 menor que zero é dada por... Então, o que a questão nos pede, né, isso é o conjunto de solução dessa equação, tendo em vista os números reais. A gente está agregando apenas os números reais, beleza? Olha só, então, o que vai acontecer aqui. Eu vou repetir aqui do lado a equação que a questão nos trouxe, que a questão nos propôs aí, x² menos x menos 2, dividido por 2x² mais x menos 1, beleza? Isso aqui tem que ser menor que zero. Menor que zero, beleza? Então, olha só o que vai acontecer. Deixa eu melhorar aqui. Ficou um pouco junto, para a gente não se confundir na hora que for mexer com essa equação, beleza? Então, a gente tem essa equação. Perceba, a gente quer a solução, não é isso? Tendo em vista que essa expressão é menor do que zero. Perceba, para um número, para o resultado dessa fração ser menor do que zero, ele tem que ser negativo. Menor do que zero são todos os números negativos. Olha só, em uma fração, quando a gente tem um número negativo dividido por um número negativo, isso gera um número positivo. E por sua vez, quando a gente tem um número positivo dividido por um número positivo, também gera um número positivo. Então isso para a gente não vai importar. O que a gente quer aqui são duas opções. Um número negativo dividido por um número positivo, ou um número positivo dividido por um número negativo. Porque ambos os resultados dão negativo. Ambos os resultados aqui dão negativos. Então isso é o que importa para a gente. Essa divisão aqui, essa primeira expressão referente ao numerador, tem que ser negativo, e o de baixo obrigatoriamente vai ter que ser positivo. Ou seja, pode ser uma das duas possibilidades aqui, beleza? Para que esse resultado dê obrigatoriamente negativo. Porque menor do que zero é qualquer número negativo. Real, nesse caso, né? Mas, olha só então, como é que a gente vai abordar isso aqui. Deixa eu levar isso aqui para o lado. Menos dividido por mais, ou mais dividido por menos. Perceba, vamos pegar primeiro o numerador. Olha só, x² menos x menos 2. Se a gente for pegar essa primeira opção, isso aqui vai ter que ser negativo, menor do que zero, certo? Enquanto que o denominador, 2x² mais x menos 1, vai ter que ser maior que zero. Positivo, tá certo? Então, essa é a primeira possibilidade de acontecer, tá certo? E quando a gente olha para essa primeira possibilidade, o que vai acontecer é o seguinte, olha só, eu vou fazer aqui, ó, duas retas que vão representar, certo? Duas retas paralelas que vão representar a solução dessa minha primeira aí, desse meu primeiro conjunto de solução, beleza? Vou fazer mais duas aqui, porque a gente vai ter outra possibilidade que é positivo e negativo. Então aqui, ó, positivo dividido por negativo, e aqui vai ser negativo dividido por positivo, beleza? Olha só então, quando a gente quer abordar agora o conjunto de solução, vamos pegar primeiro essa equação aqui, beleza? Qual é o conjunto de solução dela? Já que é uma equação, a gente sabe que a gente vai ter que achar a raiz primeiro, certo? Achando a raiz é mesmo que igual a zero, x² menos x menos 2, estou pegando essa primeira aqui, beleza? Tem que ser igual a zero, a gente vai achar as raízes. Perceba, a gente pode aplicar abaixo, né? Menos b, b é menos 1, então menos menos 1 vai ficar 1, menos 4ac vai ficar mais 8, é isso? Então delta é igual a 9. Então raiz de delta é igual a 3. Então, fazendo a fórmula de baixo, era menos b. Aliás, aqui não é, a fórmula aqui de delta não é menos b, é b ao quadrado, não é isso? B ao quadrado menos 4ac, beleza? Não se confunda. Enquanto que a fórmula de baixo aqui, que a gente vai achar as raízes, é menos b, menos menos 1 é 1. Eu ia fazer aqui em cima, mas eu fiz o delta logo. Mais ou menos, raiz de delta. Raiz de 9 é 3, beleza? Dividido por 2a. 2 vezes 1 é o próprio 2. Então, existem duas soluções, não é isso? X, uma linha, e x, duas linhas. X, uma linha, nos dá como resultado 1 mais 3, 4, dividido por 2, é o próprio 2. Enquanto que 1 menos 3 é menos 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Perceba, essa é a primeira equaçãozinha aqui, ó.
Deixa eu botar até de vermelho. Eu vou botar assim, ó. Essa é a primeira. E essa é a segunda. Não vou nem mudar a cor. Então aqui, primeira, segunda, beleza? Então olha só. A gente sabe que a primeira raiz aqui é menos 1. E a segunda raiz aqui é 2, beleza? 2. Então, se a gente quer valores menor do que zero, perceba na equação, menor do que zero. Em uma função de segundo grau, em uma equação de segundo grau, o gráfico que representa isso é uma parábola. Olha só, uma parábola. Então, se a gente quer valores menores que zero, ou seja, o resultado disso aqui, o y, o f de x tem que ser menor do que zero, esses valores estão aqui no meio, que por sua vez representam esses valores aqui de x. Certo? Então, quando a gente olha agora para essa segunda equação, a gente sabe que as raízes dela vão ser dadas pelo seguinte, 2x² mais x menos 1 igual a zero. Mesma coisa, basta b² 1 menos 4ac vai ficar mais 8, isso é igual a delta. Então, menos b menos 1 mais ou menos 3, né? Mais ou menos 3, que é a raiz de 9, dividido por 2a. Dessa vez o a é 2, então 2a é o mesmo que 4. Então, solução x1, solução x2. x1 vai ser menos 1 mais 3, 2 dividido por 4, 1 meio. Menos 1 menos 3 é o próprio menos 4. Menos 4 dividido por 4 é menos 1. Então, 1 meio e menos 1, beleza? Então, a gente chegou agora na solução dessa segunda equação. Então, a primeira raiz dela é menos 1 também. Raiz menor. E depois, a outra solução está por aqui, né? 1 meio, 0,5, beleza? E aqui a gente quer valores maiores que zero. Perceba, mais uma vez, como o a é positivo, a parábola ela vai ser escrita com concavidade para cima. Então, a gente sabe que se a gente quer valores maiores que zero, esses valores estão aqui, ó, que vão ser representados por valores de x que estão depois do 1 meio e antes do menos 1. Beleza? Então, essa é a primeira solução, tendo em vista esse sistema, tendo em vista essa possibilidade, menos dividido por mais. A primeira solução para isso é justamente a seguinte, ó. Perceba, a gente tem que olhar agora, né, isso, onde os valores aqui, onde existem demarcações comuns. Perceba, a demarcação comum existe exatamente aqui, ó. Perceba, nada corresponde aqui em cima, nada corresponde a esse valor de baixo, assim como aqui não é correspondido por aqui. O único valor comum dessas duas retas, dessas duas soluções, é entre 1 meio e 2, ou seja, eu coloco aqui embaixo, ó, S de solução, 1 meio e 2. Esse é o primeiro conjunto de solução. Vou colocar aqui solução 1. Mas pode ter, né, menos, pode ser o negativo, né, isso, dividido pelo positivo. Negativo dividido pelo positivo. Essa é a segunda possibilidade. Tá certo? Então, vamos lá. Aliás, aqui eu troquei, né? Vou colocar assim, ó. Bom, não muda nada no resultado, tá, gente? Eu só tinha trocado aqui as nomenclaturas. A maneira como eu ia dividir aqui os gráficos. E aqui menos dividido, mais dividido por menos, beleza? Então, agora o que acontece é o seguinte. A gente quer que o numerador, ou seja, que isso aqui seja maior que zero, no lugar desse menor que, eu coloco o maior que, e no lugar do menor que, eu coloco o maior que. Então aqui vai ficar maior e aqui vai ficar menor. A gente só inverteu, beleza? Então continua sendo a primeira e a segunda. Perceba, essa é a segunda opção, por quê? Porque agora o numerador, a parte de cima da fração vai ser positivo e a parte de baixo negativo, como está aqui, tá certo? Então, a gente não pode se esquecer disso para observar isso aí. Vamos lá, então, observar. O que acontece? A gente sabe que as raízes vão ser a mesma dessa primeira equação. Então, posso repetir aqui, ó, menos 1 e 2, beleza? Assim como aqui embaixo vai ser menos 1 e 1 meio. O que muda agora é o seguinte. Olha só. A gente sabe agora que a gente quer valores menores do que zero, perdão, não é isso? Aliás, é maiores do que zero. Para a primeira equação, maiores do que zero. Se a concavidade é assim, tendo em vista que o a é positivo, os valores maiores do que zero estão representados aqui no meio. Aliás, na ponta, não é isso? Aqui, ó. Esses são os valores maiores do que zero. Então, eu vou grifar aqui, ó.
tirar a parábola para a gente não se confundir e vou grifar em valores maiores que 0, maior que 2 e menor que 1. Enquanto que para essa segunda solução a gente quer valores menores do que 0. Vamos lá, mais uma vez. Se a parábola está com a cavidade para cima, o A é positivo, é 2. Então a gente quer valores menores do que 0, valores negativos que estão aqui no meio. E portanto a solução, é isso, dessa, eu não sei porque eu botei aqui embaixo, vou ter que colocar em cima, menos 1 e 1 meio. Vou colocar aqui, ó, menos 1 e 1 meio. Então a solução dessa nossa segunda proposta, dessa nossa segunda opção, mais dividido por menos, não existe. Não tem nada equivalente aqui. Então o conjunto de solução aqui vai ser vazio, é isso? Vazio. Beleza? Então, gente, a solução seria justamente essa. X, justamente isso aqui. Até porque, perceba, por que isso aqui vai ser vazio? Olha só o que vai acontecer. X, quando a gente olha para o denominador, a gente tem que lembrar da condição de existência. É muito importante isso. Beleza? Foi até bom a gente abordar isso. Perceba, denominador nunca pode ser 0. Na segunda, as soluções, né, as raízes dessa equação que está no denominador, dessa expressão, é 1 meio e menos 1. Perceba, se x for igual a 1 meio, que está representado justamente, bom, aqui não está representado, né, mas se x for igual a menos 1, nesse caso, isso aqui daria 0. Então a gente tem que lembrar disso, foi importante lembrar disso. X tem que ser diferente de menos 1, isso aqui é só para lembrar, tá certo? A você, de que isso está condição de existência. X tem que ser diferente de menos 1 e x tem que ser diferente de 1 meio, obrigatoriamente. Então, portanto, gente, o conjunto aqui é vazio, e a solução da nossa equação nos dá da seguinte maneira, olha só. X aqui no meio, é isso. Então, x ele tem que ser maior do que 1 meio e menor, não é isso? E menor do que 2. X tem que ser menor do que 1 meio e maior. X tem que ser maior do que 1 meio e menor do que 2, beleza? Então, essa é a resposta da nossa questão. Está na alternativa P, não é isso? Ele colocou o contrário, mas é a mesma coisa. Ele só inverteu ali, né? Colocou assim, 1 meio menor do que x, e x, por sua vez, vai ser menor do que 2. 2 é maior do que x. Beleza? Então, ele só escreveu dessa maneira, né, as duas possibilidades aqui estão corretas. Vou colocar essa daqui como correta, é isso para a gente não se confundir quando for marcar a alternativa, mas as duas representam a mesma solução, beleza? Eu espero que você tenha entendido essa questão. Se você gostou do vídeo aí, se você entendeu a questão, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima.